Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Estamos aqui começando mais uma vez nosso papo, né? Eu vou aproveitar enquanto ninguém entrou ainda para ir colocando aqui o título, né? Nosso título da sessão de hoje. Pá. Aqui estamos, deixa eu fixar. Legal, 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 legal. Pessoal, eu espero que esteja todo mundo me ouvindo bem. Se tiver algum probleminha de áudio, me avisem. Eu creio que a iluminação está ok também. Bom, aproveitando que ontem a gente conversou um pouquinho sobre o papel da militância, né? A questão dos meios de comunicação, essa coisa toda. Na verdade, a gente falou de Bolsonaro contra os meios de comunicação. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre militância e os meios de comunicação. A gente vai tentar lançar um pouquinho de luz sobre essa relação que é tão complicada. Se vocês, inclusive, estão acompanhando o jornal no dia de hoje, né? Efetivamente, vocês acordaram com as ações, as operações da Polícia Federal de combate a fake news dentro de uma investigação que está sendo organizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Alguns pedidos de busca e apreensão foram feitos contra políticos, contra militantes, contra blogueiros, né? E aí vem aquela grande pergunta, eu queria aproveitar aqui e dar bom dia para todo mundo que está chegando, e aí vem aquela grande pergunta, qual é a relação, né? Como é que a militância tem aproveitado e se aproveitado disso, não é verdade? Então, essa é uma conversa que eu tenho muito com a minha amiga Isadora Silveira, que está entrando aqui agora. Isadora sabe muito de políticas públicas de cunho social, né? Políticas públicas sociais. E aí eu creio que vale muito a pena quem tiver interesse de acompanhar esse tema, segui-la, né? Então ela me deu essa sugestão e eu tô trazendo aqui essa conversa hoje, tá bom? Então essa é a nossa ideia. Quer entender o que é essa live? Olha o título. Hoje a gente vai falar de militância e os meios de comunicação. Tentar entender esse choque, tentar entender essa correlação. Mas antes disso eu quero dar um recadinho, né? Primeiro dando bom dia aos amigos que estão entrando aí, né? Tava conversando com alguns antes de entrar, então dá bom dia ao pessoal que está aqui, prestigiando, privilegiando. A primeira coisa que eu queria pedir para vocês, na verdade não é nem pedir, é agradecer. Nós chegamos a 1.443 pessoas seguindo essa humilde página do Instagram e eu quero agradecer muito. E temos 4.960 pessoas me seguindo no Twitter. Quero agradecer muito também. Então, assim, cada clique, cada pessoa seguindo, cada pessoa compartilhando o conteúdo é uma enorme alegria. Então, aqui eu saúdo e agradeço todos vocês que têm acreditado nesse projeto, que têm acreditado nesse diálogo. Eu sei que tem muita gente conversando sobre política por aí, então eu me sinto muito honrado em poder fazer esse diálogo todos os dias e ter uma audiência sempre tão qualificada conversando comigo. Então, a primeira coisa é um agradecimento, tá bom? Agradecer muito as pessoas que estão acreditando nesse projeto, que começou aqui a gente fazendo esses diálogos e 2, 3 pessoas, né? Basicamente aí vou citar, né? Começou aqui o Pitango, a Tanã, a Isadora, Isabela, Janaína, aí, Lidiane, as Flávias, que começaram com a gente, a Amanda, e a gente foi crescendo, e hoje a gente tem esse processo juntos, né? Então, eu quero agradecer a todos vocês que estão seguindo, que estão compartilhando, que estão elencando, e a gente está fazendo um trabalho, está acontecendo um processo muito legal, muita gente tem me convidado para conversar em outras lives. Então ontem eu participei de uma, hoje eu participo de outra, eu vou divulgar logo mais, e na sexta-feira eu participo de outra, né? Além desse nosso diálogo aqui. E isso eu acredito que tem mostrado a nossa capacidade de fazer uma tradução. O nosso esforço aqui nessa live de análise é fazer uma tradução dos fenômenos para que as pessoas possam entender esses fenômenos e para que você possa tirar as conclusões a partir da interpretação dos fenômenos, tá bom? Então, vamos lá, vamos seguir. Gente, então, dê o seu joinha, dê a sua clicadinha, encaminhe para os seus amigos, né? E vamos fazer a nossa live de hoje bombar. Vou beber água. Eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado, achei que ia atrasar, que eu tive que levar minha mãe ao médico
mas deu tudo certo, né? Minha mãe avaliou todas as plantas do consultório, todas as plantas do consultório estão aprovadas, de acordo com os olhares da minha mãe, né? Ela fez também a sua própria consulta, mas ela avaliou todas as plantas do consultório, dizendo, essa aí não está bem cuidada, essa aí não está bem cuidada, essa aí não está bem cuidada, é minha mãe, né? Mas foi bem divertido. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, gente. A primeira coisa que a gente tem que entender, o que é o militante, né? O que é militar? Militar é defender uma causa, né? E o militante, aquele que faz o exercício da militância, está emocionalmente e racionalmente envolvido com uma causa, tá bom? Então, se ele é um militante que está à direita, ele está emocional e racionalmente envolvido com uma lógica e um discurso de direita. Se ele é um militante de esquerda, ele está emocional e racionalmente envolvido com as plataformas que sejam de direita e esquerda. Tudo bem? Vamos trabalhar com uma ideia de que, assim, quando eu estou falando de direita, eu estou falando basicamente de uma ideia de conservação, de tradição de valores políticos. Quando eu estou falando de esquerda, eu estou falando de uma ideia de progresso, de evolução dos valores políticos. E por que isso é muito importante entender de saída, tá? Isso é importante entender de saída para a nossa conversa, porque basicamente o fenômeno que nós temos visto e observado no Brasil é que essas duas formas de ver a política, uma tentativa de manutenção de determinado tipo de crenças e valores de um lado e uma tentativa de transformação de determinado conjunto de crenças e valores do outro, é o que tem feito a sociedade dividir, tá? Esse fenômeno é exclusivo do Brasil? Não. Esse fenômeno está acontecendo no Brasil, está acontecendo em grande parte das democracias ao redor do mundo. Onde você tem democracia, você está tendo uma tendência de polarização, tá? E aí, diante disso, vem um outro elemento. E qual é o outro elemento? O outro elemento é como as militâncias se comunicam no curso do tempo com as pessoas. Porque entenda o seguinte, o militante, no fim das contas, é um pregador, tá? Entende essa alegoria? O militante, assim como um fiel religioso, o militante quer, né, convencer o maior número de pessoas possível das suas verdades, tá bom? Então, se eu tenho uma militância, eu quero convencer as outras pessoas de que a minha militância é a militância mais importante, de que as ideias que eu defendo são as ideias mais importantes. À medida que eu assumo, então, esse propósito, eu vou construir, no curso do tempo, estratégias de diálogo com as pessoas, né? E como é que isso era feito, Creomar? Como é que isso era feito no passado? No passado, os caras faziam como? O cara ia lá e imprimia um folhetinho e ia distribuir folhetinho na rua, né? Ou então o cara fazia um jornal, ele imprimia esse jornal e distribuía, por exemplo, o movimento de trabalhadores no Brasil, os primeiros sindicatos tentavam convencer os trabalhadores a entrarem nos sindicatos via jornais, né? Assim como movimentos conservadores também. Então o cara usava um jornalzinho. Então, ali nasce. É um jornal que dá uma visão alternativa, né? E quando eu estou falando alternativa, eu não estou sendo jocoso, tá? Estou dizendo assim, quando você fala da visão alternativa, é a visão que tem como fim fazer com que aquele indivíduo que é meu alvo acredite no mundo a partir das minhas lentes, tá? Entenda o seguinte, o militante, porque eu tirei o óculos, olha só, sem óculos. Por que eu tirei o óculos? Onde está meu celular? Meu Deus. Brincadeira, eu estou vendo o celular, tá aí. Porque eu tirei o óculos? Para explicar para vocês o seguinte. O militante enxerga a realidade a partir de um conjunto de lentes. Essas lentes para o militante, e meu óculos tem até que dar uma limpadinha, eu vou fazer isso daqui a pouco, né? E essas lentes para o militante são as lentes que permitem a ele ver a realidade a partir de um determinado prisma. Ele coloca os óculos, né? E Johnny riu pra caramba aí da analogia do óculos, né? Ele coloca os óculos, ele coloca essa lente das verdades dele, à medida que ele coloca essa lente, ele consegue enxergar a realidade a partir daquele prisma. Se eu trocar, e aí eu não tenho outro óculos, tá? Vai ser o mesmo. Se eu trocar o par de óculos, eu passo a enxergar a realidade a partir de um outro prisma. Consciente disso, né? À medida que o militante é consciente disso, o que ele precisa entender, o que ele precisa fazer, qual é o propósito dele. À medida que ele é consciente desta ação,
ele precisa então fazer com que o maior número de pessoas enxergue a realidade com aquele mesmo óculos que ele e que o menor número de pessoas troque de óculos durante o processo. E para isso, aí vem um ponto importante. E aí eu vou limpando meu óculos e falando. E para isso, gente, é muito importante que o militante faça o quê? Que o militante construa a realidade a partir de uma lógica que é de bem e mal. Né? Uma lógica de bem e mal? Lógica de bem e mal, meu querido amigo e amiga que me assiste aqui no Instagram. Né? Ou no YouTube depois, se você assistir gravado. Eu prefiro você assistindo ao vivo, mas assistindo gravado é bom também. Eu tenho que trabalhar numa lógica de bem e mal. Isso significa dizer o quê? Se a minha crença... Vamos trabalhar aqui com 2 exemplos. Ó. Ou eu sou do partido do envelopinho, ou eu sou do partido da tampinha. Se eu sou do partido do envelopinho, eu quero que todo mundo compre a ideia de que envelopinho é o caminho, a verdade e a vida. Se eu sou do partido da tampinha, eu quero que todo mundo compre a ideia de que tampinha é o caminho, a verdade e a vida. Como eu faço isso ser convincente? Eu faço isso ser convincente quando eu digo para a pessoa, olha, tampinha é o caminho, a verdade e a vida e envelopinho é mal. Eu faço isso quando eu digo para outra pessoa, olha, envelopinho é o caminho, a verdade e a vida, mas a tampinha é má. O que acontece? Essa estrutura de bem e mal serve para quê, pessoal? A estrutura de bem e mal serve para gerar respostas simples para perguntas complexas, como a Gabriela acabou de fazer, e impedir, que é o comentário da Larissa em cima, que eu saia da bolha. Ou a pessoa que vai ser convertida para a militância. Entenderam esse panorama inicial? Entendido, então, esse panorama inicial, o que é que nós temos, gente? A gente tem um segundo ponto. E o segundo ponto é como, no século XXI, essa militância assumiu uma capacidade de conversão tão alta. Né? E aí, nesse aspecto, quando a gente está falando da capacidade de conversão da militância, a gente tem uma palavra que, se eu tivesse alguém para bancar efeitos especiais para mim, quando eu falasse essa palavra agora, ia aparecer uma animação no vídeo, né? Ia ser internet, aí bum, explodir algo. O que eu estou querendo dizer? Não basicamente a internet. A internet é um instrumento, é a via, né? Mas através dos instrumentos baseados em internet que permitem fazer com que a informação se propague em uma escala nunca antes vista na história da humanidade, né? Tem até uma síndrome para isso, né? O pessoal chama de infodemia, né? Que é informação em excesso, você não sabe o que filtrar, você não sabe para onde vai, você não sabe que você não consegue entender isso de maneira clara, tá? O ponto fundamental, então, é que em algum momento essas militâncias descobrem a internet e começam a usar a internet para converter pessoas à sua plataforma, dizendo que o outro é mau e que eles são bons. Em termos de eleições globalmente, onde esse fenômeno acontece primeiro, gente? Esse fenômeno acontece primeiro na primeira eleição do Barack Obama. Né? A primeira eleição do Barack Obama é a primeira eleição de democracia muito populosa, em que a internet efetivamente é usada massivamente para converter pessoas ao voto do Barack Obama. Né? E ali na eleição do Barack Obama a gente começa a ver 2 fenômenos. O primeiro é a militância do Barack Obama consegue efetivamente convencer as pessoas a irem votar. É o fenômeno do Twitter, né? E é o fenômeno do SMS. O pessoal mandando SMS voluntariamente para convencer as pessoas de que de fato deveriam votar em Barack Obama. E ali começa a surgir o primeiro elementozinho que depois vai virar aquilo que as pessoas vão chamar de fake news, né? Eu não gosto muito do termo, acho que é boataria e mentira, mas o pessoal gosta de usar o termo estrangeiro, né? E qual é o primeiro fenômenozinho da boataria, da mentira que surge ali? Surge em um debate, não é um debate, é um comício. O candidato republicano que perde para o Barack Obama é o John McCain, que é um gentleman. Eu tive a honra e a oportunidade de conhecer o John McCain. O John McCain está em um comício, uma senhora pega um microfone e diz, mas presidente,
Dizem que o Barack Obama é muçulmano, dizem que o Barack Obama não é americano, não sei o quê. E aí o John McCain para e fala, gente, para. Isso está na internet, está no Netflix, tá? Tem um filme sobre a vida do John McCain, acho que está no Netflix, se não tá... Essa cena está no YouTube, você pode olhar. O John McCain para e fala, então, gente, vamos parar. Barack Obama é meu adversário, ele não é meu inimigo, eu o conheço do Senado, ele é um homem honrado, né? Ele é um pai de família, ele é um bom americano. Não é disso que a gente está falando. O John McCain corta ali, né? E o John McCain perde a eleição e isso leva a uma transição política. Que vai ser o quê? Que as militâncias vão perceber que nessa ideia de que você trata aqueles que estão contigo como bons e aqueles que estão com você como maus, vale tudo. Vale, inclusive, dizer informações que você não tem certeza que são verdade. E aí vem um ponto importante. E qual o papel do candidato nesses processos? E aí vem o dinamismo da internet. É que não necessariamente o candidato está envolvido na produção desse conteúdo. Existem casos em que o candidato talvez possa estar envolvido na produção desse conteúdo, mas existem situações em que o candidato não necessariamente está envolvido na produção do conteúdo. E por quê? Porque a internet, que eu falei uns minutos atrás, dá a possibilidade de que qualquer um de nós que está assistindo essa live, ou daqueles que não estão assistindo essa live, ou daqueles que estão nesse exato momento usando um WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, o que quer que seja, qualquer uma dessas pessoas pode potencialmente colocar sua opinião em praça pública e essa opinião receber um clique ou não. Entende isso? O que nós temos então? A militância a partir do advento da internet, ela é turbinada. E ela passa a dialogar com as pessoas a partir de uma lógica que é, aproveitando a frase do Josué Kenji aqui, ela passa a funcionar em uma lógica descentralizada. O candidato não tem mais controle do fluxo daquilo que é informação positiva ou negativa sobre ele. Vamos lembrar como é que as campanhas eram estruturadas no Brasil, né? Antes da internet, até a eleição de 2018, a gente ainda tem esse resquício, né? Horário eleitoral gratuito. O Estado dá uma fatia na concessão de rádio e TV, o candidato vai lá e fala, as pessoas assistem ou ignoram e compra a ideia de que o candidato é bom ou ruim. O que aconteceu em 2018? Ganhou a eleição um candidato que não tinha tempo de TV. Bolsonaro tinha menos de 1 minuto de TV. Entende? Mesmo com menos tempo de TV, ele conseguiu angariar um grupo de pessoas que comprou a ideia de que quem estava com aquele candidato era bom e quem não estava com aquele candidato era mau. E aí vem um ponto. Só o Bolsonaro fez isso? Só o Bolsonaro conseguiu convencer corações e mentes? Não. Outros candidatos também. Todos os candidatos tinham seus militantes. O fato é que na construção do discurso de militância tem um elemento que alguns vão chamar de o espírito do tempo, por exemplo, né? Que vai fazer com que determinadas respostas simples para perguntas complexas sejam mais convincentes. E aí a gente pode usar um comentário que está aqui, né, do meu querido amigo Guinter, que é, quem tem mais tempo, quem tinha mais tempo de TV nem foi para o segundo turno, quem tinha mais tempo era o Alckmin, né? E quem tinha menos tempo, que angariou mais militantes, venceu a eleição. E aí qual é o dinamismo que se coloca? E qual é o desafio da gente para entender o processo que se põe hoje? É saber, olha, o fato de que cada indivíduo possa efetivamente construir militância, plataforma, falar, dizer, defender, é bom. Agora, quando o indivíduo cruza a linha, como eu detecto quem cruzou a linha e como isso interfere na lógica de comunicação? Isso a gente ainda não tem resposta. Por exemplo, né? Nós temos nesse exato momento 2 investigações sobre fake news no Brasil. Tá? Uma é uma comissão parlamentar mista de inquérito.
Se você nunca ouviu falar essa expressão, é uma CPMI. Isso significa dizer o quê? Que estão reunidos senadores e deputados para investigar a produção e a proliferação de notícias falsas durante a eleição de 2018 e na atual conjuntura política brasileira. Esse é um processo. De outro lado, a gente tem um inquérito correndo, né, nas mãos do ministro ministro Alexandre de Moraes, que também quer investigar a propagação de notícias falsas. E aí, se você acordou hoje, e isso é interessante de Brasil, né? Assim, a turma... Se você foi dormir ontem você foi dormir e alguns noticiários e algumas análises diziam assim: o presidente Bolsonaro está influenciando politicamente a Polícia Federal porque ele atacou um dos seus adversários políticos. Isso foi o que você foi dormir ontem. Aí quando você acordou hoje de manhã, aí a notícia veio e disse assim: olha, a Polícia Federal, em um gesto de autonomia, atacou aliados do presidente Bolsonaro. Aí você, peraí, o que está acontecendo? E o que está acontecendo, gente, é que não tem explicação monocausal, né? Em algum sentido, nós podemos dizer, e isso tá posto nos jornais já, que as investigações que resultaram ontem na operação contra o Wilson Witzel tem muito tempo. Começaram lá no início da pandemia, quando o pessoal suspeitou dos contratos. E as investigações que resultaram hoje, né, nas ações contra aliados ou militantes do presidente Bolsonaro, também começaram há muito tempo. Não começou ontem, gente. Não tem explicação monocausal. Não tem explicação monocausal. E é por isso que essa é uma live de análise, não é uma live de militância. Se fosse uma live de militância, eu ia estar usando camisas temáticas, por exemplo, e eu não vou usar camisa temática. A única camisa temática que eu usaria aqui é de futebol. Seria Flamengo, ou Barcelona, ou Red Bull, sei lá, né? São as camisas que eu tenho. Entende? Então, quando a gente para analisar essa relação da militância com os meios de comunicação, o que a gente percebe? Que tem todo um universo novo de situações e de ações que gera sobre cada um de nós um número enorme de informações, e esse número enorme de informações causa dois efeitos sobre nós. Primeiro, nos deixa inseguros e depois nos deixa confusos. Por quê? Porque é muita informação, você não sabe em quem confiar. E aí vem um elemento que é fundamental para as militâncias de qualquer lado. Seja ela direita, seja ela esquerda, seja ela conservadora, seja ela progressista. As militâncias precisam que as pessoas tenham medo. Me manda a camisa do Inter que eu uso, Guinter. Se me mandar, eu uso. Te digo até o tamanho, é M. Camisa M, eu uso. Mas tem que ter o número 5, que é Falcão, hein? Então, podem me mandar camisa de futebol. Vão me mandando que eu uso. Talvez eu não use de alguns times aí, mas tudo bem. O que acontece? À medida, então, que você cria essa ideia de que tem o bem e o mal, e os bons estão comigo e os maus são os outros, né? Efetivamente, o resultado é de que eu me aproveito da insegurança e do desentendimento das pessoas para vender uma verdade absoluta e simplificadora. O militante, ao fim do dia, quer vender uma verdade absoluta e simplificadora. Porque o militante vive de militar. E o que os militantes conseguem, ou melhor, o propósito de ação dos militantes é angariar o maior número de militantes possível para sua causa. Nisso, alguns são mais eficazes que outros. E é essa relação que tem sido turbinada pela internet, pelos novos meios de comunicação, que tem feito, por exemplo, que um indivíduo sozinho, um blogueiro, por exemplo, tenha mais seguidores que um jornal tradicional. Entende? Por quê? Porque ele consegue tocar no coração e conquistar as mentes das pessoas dizendo que aquela verdade, aquela lente que ele está vendendo é mais eficaz para enxergar a realidade do que a lente que o jornal está vendendo. Entende? Mesmo porque ele não está preso a nenhum tipo de regra editorial. Ele pode falar o que ele quiser. Tranquilo até aí? Vou passar para as perguntas. Bebi uma aguinha.
Recebi promessas de camisas de futebol. Alguém disse que ia me mandar uma camisa do Inter. Alguém disse que ia me mandar a camisa do Vasco, né? E aqui eu vou passar para perguntas, tá bom? Vamos lá. Primeira pergunta. Na verdade é um comentário. No fundo é proselitismo político. Isso, no fundo é proselitismo político. Nunca ouviu falar a expressão proselitismo? Proselitismo é o ato de buscar prosélitos, né? Prosélitos são fiéis, tá? São aqueles que compram uma causa e enxergam essa causa de forma emocional, tá bom? E aí não quer dizer que seja irracional, tá? Isso é importante. Não quer dizer que seja irracional. Quer dizer que eu estou buscando, eu tenho uma racionalidade que é circunscrita por emoções, tá? Isso quer dizer o quê? Eu olho, vamos voltar aqui. Eu olho saquinho e tampinha, mas eu prefiro tampinha. É uma escolha racional, mas é uma escolha racional com um elemento emocional. Entende? Isso é importante. Isso é importante entender. Pessoal, vamos lá? Mandem perguntas aí. Vamos fazer o papo esquentar. Aqui eu tenho a primeira pergunta, né? Pergunta do Edione Machado. Então, essa é a pergunta de $1 milhão. Como proceder com esse bombardeio de informações? Eu creio que uma regra simples, né? Uma regra simples é entender que você precisa de descanso às vezes. Significa dizer o quê? Você não vai conseguir responder todas as questões ou entender tudo de tudo o tempo todo. Então, em alguns momentos é bom parar. Sabe uma coisa que eu faço, Edione, que me ajuda muito? Em alguns momentos da semana, eu não uso o celular por um tempo, né? Sim, para dar uma despoluída, assim. E eu tenho focos temáticos. Por exemplo, os temas que mais me interessam, eu bato esse tema em 3 ou 4 jornais e vejo, é isso aqui mesmo. Vou em jornais diferentes, tá? Eu vou em jornal diferente também. E isso tem me ajudado muito. Gente, tem algumas pessoas que não têm conseguido usar a plataforma de perguntas. Eu não a bloqueei, tá? Só para deixar claro. Então, mas aí qualquer coisa, joga a pergunta aí que eu leio, tá bom? Aí tem uma pergunta do Pedro Pitanga aqui, né? Professor, qual o papel da mídia tradicional ante as paixões? E aí o Pitanga é dramático, ele põe entre parênteses, violências dos militantes, né? Meu velho, eu creio que o papel da mídia tradicional, e que eu acho que no Brasil isso é um erro, a mídia podia dizer de que lado ela tá. Assim, no sentido das eleições, por exemplo, tá? Por exemplo, tem uma campanha em outros lugares, nos Estados Unidos, na França, isso acontece também. Os jornais dizem que candidato ele está apoiando. Olha, eu vou votar na tampinha. Esse jornal é tampinha. Esse jornal é saquinho. Isso facilita o debate, porque aí a pessoa sabe que efetivamente o jornal tem um lado. E aí ela vai ler aquele jornal. Isso ajuda, por exemplo, a resolver a questão que o Edione colocou aqui, né? Mas se eu sou mais conservador, que jornais eu vou ler? Se eu sou mais progressista, que jornais eu vou ler? E entenda, as pessoas têm o direito de fazer essa escolha, mas é legal, né, que os meios de comunicação entendam isso. Eu creio que a gente está passando por um amadurecimento nesse aspecto. Os jornais estão se posicionando e dizendo, olha, esse jornal é mais conservador, esse jornal é mais progressista, esse jornal discorda do presidente, esse jornal concorda com o presidente. Acho que é um processo, tá? A gente vai aprendendo. Vamos lá. Próxima pergunta. Aqui é uma pergunta da Larissa, né? A pergunta da Larissa é: há coincidência em abordagens feitas pelos dois grupos, né? A gente usou 2 grupos para ter os extremos, né? Mas por todos os grupos. Eu creio que há coincidências em termos de operação, Larissa. Assim, há diferenças em termos de plataforma, né? Um vai defender A, o outro vai defender B, o outro vai defender C. Mas em termos de método, é muito semelhante.
né? E em termos de processo também, que significa dizer o quê? Você reduz um monte de variáveis a um número limitado de variáveis, e essa redução de variáveis tem como elemento básico dizer ao fim do dia que aqueles que concordam contigo são bons e os que discordam de você são maus. Nisso as militâncias são todas iguais. Não importa se ela é de direita, de esquerda, né? Elas têm a mesma metodologia, o mesmo processo. Você demoniza o outro. Obviamente que em um ambiente democrático é muito bom e muito desejável que essa demonização do outro não descambe em violência e agressão. Que é o que infelizmente a gente tem visto no Brasil, que é infelizmente o que a gente vê na Argentina há meio século. Né? Assim, do peronismo para cá, a Argentina rachou de um jeito que assim, não funciona. Né? Não funciona bem. Tá? Eu acho que é nesse aspecto. Vamos aqui, pessoal do Android que de repente não está conseguindo entrar na ferramenta de perguntas, entra aí, manda aí no comentário que eu tento responder, tá bom? Isadora, entra aí, escreve sua pergunta no comentário que eu respondo. Militância faz parte do jogo. Pergunta da Tanã, militância faz parte do jogo, mas o que não faz? A Tanã, eu acho que militância faz parte do jogo, é do processo democrático, né? Porque afinal você tem que convencer as pessoas de que o seu candidato é o melhor candidato, né? Mas de outro lado eu acredito que não faz parte do jogo faltar com a verdade, eu acredito que não faz parte do jogo usar de violência, e eu acredito que faz parte do jogo, não faz parte do jogo jogar sujo, né? Por exemplo, eu sei que você gosta de jogar futebol, né? Faz parte do jogo usar os pés. Isso quer dizer, então o cara que é habilidoso dá chapéuzinho, dá passe embaixo das pernas, né? O cara que não é habilidoso chega mais duro e trava a jogada. Isso tudo faz parte do jogo. Mas não faz parte do jogo fazer falta e não faz parte do jogo fazer gol com a mão. Eu acho que esse é o ponto. E talvez essa seja a maior dificuldade. Talvez essa seja a maior dificuldade que a gente tem em termos de maturidade da democracia, não só no Brasil, mas no mundo. Com os tempos de internet, com o uso da internet, a gente vai ter que aprender que alguns elementos do que não faz parte do jogo vão ser muito mais de responsabilidade individual do que da justiça eleitoral, por exemplo. Porque esse é um ponto importante, né? No Brasil a gente joga tudo para o Estado, tudo para o governo, mas com a dinâmica da internet as pessoas têm que ser responsáveis pelo que produzem, né? Vamos lá. Joanisval, meu velho, você acabou de entrar aí e eu vi que você pediu pra conceituar progressista e conservador. Eu fiz isso lá no início da live, cara. Se você permitir, assim, eu não sei se eu consigo voltar. Se eu conseguir, eu falo até o final, tá? Pra galera que chegou agora, mas eu fiz lá no iniciozinho, então quebra um pouco a linha de raciocínio, tá? Mas basicamente é a ideia de manutenção de determinada normativa de crenças e valores e a ideia de transformação de determinada normativa de crenças e valores, tá bom? Mas eu não vou conseguir voltar para fazer a mesma explicação que eu fiz antes, desculpa. Podemos falar que a PF está se tornando uma polícia política? Pergunta do Gabriel Chavegatti. Gabriel, eu acho que tá cedo, hein? Acho que tá cedo. Eu creio que a gente tem todo um processo que envolve a saída do Moro e que a justiça está investigando, mas me parece ainda ser muito precoce esse tipo de diagnóstico. Eu acho que é até precipitado em algum sentido. Eu creio que eu acredito que as instituições são as pessoas. E as instituições vão se construindo de acordo com as pessoas que lá estão. E às vezes isso faz com que as pessoas creiam na ideia de uma instituição. E até onde eu vejo, no passado recente, da Constituição de 88 para cá, melhor dizendo, as carreiras de controle do Estado brasileiro foram se construindo de uma lógica de que elas são muito responsáveis pela manutenção do Estado. E eu estou falando Polícia Federal, Receita Federal, né? Ministério Público. Essa turma comprou muito uma ideia de que eles são muito responsáveis por uma ideia de um Brasil melhor. Então, nesse aspecto, eu acho que assim, a gente tem 1 ano e pouco de governo Bolsonaro
eu acho que está muito cedo para dizer que a Polícia Federal politizou, né? Porque, ao contrário, a gente tinha um governo Dilma Rousseff e a Polícia Federal auxiliou no processo da Lava Jato, que arrebentou com o PT. E eu não acho que naquele momento a Polícia Federal agiu politicamente, muito ao contrário. Acho que o ministro da Justiça, inclusive, lá o Cardoso, não tentou interferir nas investigações. E, por sorte, o próprio Sérgio Moro falou isso, né? No seu discurso de saída do Ministério da Justiça. Então, eu creio que há um embate. E em todo lugar onde você tem político e mecanismo de controle forte, vai ter um embate entre o político e o mecanismo de controle forte. Ontem eu estava pensando nessa live de noite e eu me lembrei do caso do FBI, como o FBI foi se construindo. Tinha um cara que era o Edgar Hoover, que foi diretor do FBI por décadas, e esse cara construiu o FBI do jeito que ele é hoje. E há, caracteristicamente, um embate continuado do Hoover com vários presidentes americanos, né? Tem um filme até com Leonardo DiCaprio, é legal, vale a pena assistir. Acho que é com Leonardo DiCaprio. Não sei se é com Leonardo DiCaprio. Tem um filme que se chama Edgar Hoover, um negócio assim. Vale a pena assistir. E aí dá esse embate. Todo lugar que você vai ter políticos e mecanismo de controle tem esse choque. Mas não necessariamente, né, vai resultar na vitória do político. Lembra que o Nixon, que é o cara que demite o Hoover do FBI, o Nixon cai um tempo depois por um escândalo de corrupção que é denunciado por um agente do FBI, né? Então, acho que isso é importante. Tem muita pergunta, eu estou tentando chegar em todas, vamos tentar lá. A militância da extrema está influenciando o Centrão, já que o Bolsonaro está em foco dele? Militância da extrema direita, eu creio que você quer dizer, né, Sabrina? Então, Sabrina, eu creio que políticos querem votos, né? Políticos querem votos. E políticos que são, de repente, desse centro e que vão se aproximando do governo, eles vão tentar mudar o discurso para fazer sentido para esse centro. Por exemplo, eu creio que o Roberto Jefferson é um caso clássico disso. Roberto Jefferson foi envolvido no mensalão, né? Eu não lembro de cabeça se ele tem uma condenação ou não, então não vou dizer isso, eu só sei que ele foi envolvido no mensalão, eu não lembro se ele tem uma condenação. E hoje o Roberto Jefferson, que teve uma relação muito próxima com os governos do PT, hoje o Roberto Jefferson tenta se reinventar discursando para essa militância que é mais extremada na base de apoio do presidente Bolsonaro. Políticos querem votos, né? Políticos querem votos. Se eles vão ter os votos, aí é outras coisas. É outra coisa, tá? Eu vou aqui na pergunta da Isadora, rapidinho, né? O papel dos meios de comunicação em transparecer as notícias falsas de qual o papel dos meios de comunicação em transparecer as notícias falsas de toda e qualquer militância? Acho que o papel é fundamental, né? Eu creio, Isadora, que os meios de comunicação são parte do jogo e estimularam movimentos de checagem de notícias, que são fundamentais nos dias de hoje, porque a gente volta lá na pergunta do Edione, né, que era como se livrar da infodemia. As ferramentas de verificação de notícias falsas são fundamentais nesse aspecto, né? Que é o double check, que significa dizer, verifica 2 vezes antes de encaminhar, né? Verifica 2 vezes antes de encaminhar. Isso às vezes fica complicado porque a gente não tem tempo, né? Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Pergunta do Rafael, né? Como agentes de governo podem buscar a utilidade pública em ambiente fragmentado e descentralizado de comunicações? Esse é um baita desafio, Rafael, porque é o pior dos mundos para o servidor público, né? Porque o servidor público tem que trabalhar, para atender todas as pessoas, independentemente dessas pessoas serem de direita, esquerdas, progressistas, conservadoras. Eles têm que atender a todo mundo, né? Só que o ambiente político muito pesado faz com que essa tarefa se torne muito complicada. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vamos em um exemplo polêmico. Vamos falar do papel da polícia, né? Em um país polarizado como o Brasil hoje, a atuação da polícia é uma atuação complexa, né? Porque se você está em um determinado lado, você acha que a polícia sempre tem razão. Se você está em outro lado, você acha que a polícia sempre está errada. E a verdade é que não é nenhuma das duas coisas, né? Você tem excelentes policiais que fazem um excelente trabalho e você vai ter policiais que não fazem um excelente trabalho. Assim como você tem médicos que fazem um excelente trabalho, padeiros que fazem um excelente trabalho,
odontólogos que fazem um excelente trabalho e todas essas profissões com pessoas que não fazem um excelente trabalho. Só que as paixões da militância empurram esse indivíduo e as interpretações sobre esse indivíduo de um lado para o outro. Né? Esse é o ponto. Efetivamente, aonde que o servidor público, e aí eu tenho muitos amigos que são servidores públicos excelentes, né? Brasília é uma cidade que tem muito servidor público, né? E assim, eu acho que eu sou muito privilegiado porque no meu grupamento de amigos, os caras são todos servidores públicos muito dedicados, né? Essas pessoas têm que se basear pelo regramento legal. O caminho é o regramento legal. Tu faz o que está na lei. Porque o regramento legal já diz isso, né? O que não está na lei, o gestor público não pode fazer. Vai no regramento legal e evita a bola dividida para fazer o teu trabalho. Acho que esse é o ponto para mim. Entendeu? Mas você não está imune a essa fragmentação, você não está imune a esses elementos. Né? Vamos mais uma aqui. Pergunta da Bia Freire. Obrigado, Bia, por estar aqui com a gente. A imprensa formal ainda não entendeu esse novo contexto e fica à mercê de estratégias políticas? Bia, eu acho sua pergunta excelente. Eu queria fazer uma menção aqui aos geólogos que fazem um excelente trabalho. Tá satisfeito aí? Obrigado, Leandro. Amigo de infância entra na tua live e fica te zoando, né? É terrível isso. Então, o que acontece? Eu creio que a imprensa ainda não entendeu o novo momento, né? Eu acho que esse é um desafio terrível, assim. E o que eu estou querendo dizer com esse novo momento? É dizer que as estratégias de alguns grupos políticos são feitas de forma a colocarem a imprensa sempre numa armadilha. O que eu estou querendo dizer? O cara entende como a imprensa funciona, mas a imprensa não entendeu como o cara funciona. Bia, você tem cachorro? Eu não sei se você tem cachorro. Mas para quem tem cachorro aí, vai entender o que eu estou dizendo. Você tem um cachorro, aí você brinca com o cachorro com um biscoitinho. Você fica com o biscoitinho e ele fica pulando, né? E você nunca dá o biscoitinho para ele. Você nunca dá. E aí ele não cansa. Se ele tiver muita energia, ele vai ficar ali horas. Né? Se você fizer isso com a Mel e com a paçoca, elas vão fazer isso por horas. Entende? E nesse aspecto, o momento que a gente vive hoje faz com que, em algum sentido, a imprensa não tenha entendido como a militância funciona, mas a militância já entendeu como a imprensa funciona e fica pescando. Né? Fica pescando. E a imprensa cai. Mas de outro lado, e aí vem um ponto importante, em algum sentido, a militância também, não propositalmente, claro, mas a militância também complica a vida da imprensa, né? Porque a militância trabalha numa lógica que é emocional. E a imprensa, teoricamente, tem que trabalhar numa lógica que é objetiva, mesmo que em alguns momentos ela não consiga. Eu acho que esse é um ponto importante. Tá bom? Vamos lá? Estamos acabando aqui. Tem uma pergunta legal aqui para terminar, né? Da Flávia. Que ela usa a minha alegoria. Hoje temos só um tipo de jornais, tampinhas? E não temos os jornais envelopinhos? Ou é uma impressão? Flávia, eu não sei te dizer se a gente só tem tampinha ou envelopinho. Eu sei te dizer que as editorias me parecem heterogêneas, isso é tranquilo, né? O problema é que as editorias não assumem, no caso do Brasil, com posicionamento político, né? Porque tem uma ideia que dá para ser imparcial acima de qualquer coisa, entendeu? E aí eu te daria como comparação, e essa é uma percepção minha baseada em métrica. Eu acho que em ambientes democráticos, em que os jornais dizem qual é a posição deles sobre determinado tema, que não é uma posição de suporte ao político, é uma posição de suporte a uma ideia política, entende isso? Ela não é personalista, mas ela apoia uma ideia política. A sociedade consegue entender de forma mais transparente esse jogo e esse embate. Eu creio que no Brasil seria melhor se
os jornais dissessem, por exemplo, em período eleitoral, quais são as preferências deles. Assim, ó, esse aqui é um jornal que vai apoiar A, esse aqui é um jornal que vai apoiar B. Eu vejo, mas aí é muito a minha experiência, né? Fazendo justiça, tem um comentário aqui dizendo que a Carta Capital fez isso, né? Eu não me lembro, então. Eu acho que o Estadão fez isso também, mas eu não lembro. Então, assim, fazendo justiça, eu creio que os jornais têm linhas, né? Por exemplo, lendo a Folha você vê um determinado caminho, lendo o Estadão você tem um determinado caminho, né? Mas não é tão explícito como poderia ser. Porque aí vem, em termos de percepção de democracia, quanto mais transparente a informação, melhor. Mas eu acho que a gente está caminhando, tá? Eu acredito que a gente avança, a gente está avançando. Mas muito obrigado pela sua pergunta. Pessoal, são 45 minutos de live, então eu vou encerrar por aqui, porque eu tenho umas tarefas, inclusive colocar a live de ontem no YouTube, que eu não coloquei ainda. Então, assim, eu acredito que a gente alcançou o nosso objetivo. Caso não, me manda um direct aí que eu tento te responder. Né? Mas de toda forma, eu queria agradecer a todas as pessoas que entraram aqui. Lembrando, nosso papo começa ao meio-dia, vai de segunda a sexta, sempre ao meio-dia, dura 40 minutinhos. Eu faço uma exposição de 15 minutos para dizer do que a gente está falando e depois são só as perguntas. Eu, infelizmente ou felizmente, eu não tenho conseguido cobrir todas as perguntas, mas qualquer coisa você me manda uma pergunta pelo direct. Mas volta, vem todo dia conversar com a gente, é sempre um prazer. E efetivamente eu agradeço a cada um de vocês que está aqui todos os dias conversando, né? Eu sei que tem uma galera aí que pelo horário assiste a live enquanto está cozinhando ou almoçando. Então só quero agradecer por poder entrar na casa de vocês, por poder ser parte do momento de refeição de vocês. Tem muita gente recomendando a gente para os amigos. Eu quero agradecer a vocês também. No mais, sigam a gente aqui no Instagram, né? Sigam a gente no Twitter, no Facebook, a gente está em todas as redes, né? Eu peço para que vocês nos sigam. Tem o nosso canal no YouTube, tem canal no Telegram, dá para ter acesso a isso de um monte de jeitos. E no mais, fiquem bem, se cuidem, se puder ficar em casa, fique. Se for para a rua, mantenha as regras de distanciamento social, né? E eu agradeço. E lembra, gente, análise não é conversa de bar. E aqui, de segunda a sexta ao meio-dia, a gente faz análise política. Com todo respeito aos militantes, a gente não faz exercício de militância política. Tá bom? Um abraço e até amanhã. A gente se vê ao meio-dia. Beijo, fui!